Olá a todos que nos acompanham em mais uma edição do nosso Amazônia Check. A gente está aqui para checar dessa vez a fala do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou aqui com o Laviano. E aí, Mariana, tudo bem? Bem-vindos a mais um Amazônia Check. A gente vai conferir as falas do presidente sobre a Amazônia para a Rádio Mais Brasil, lá de Manaus, no finalzinho de agosto. Bora lá? Olha, primeiro eu já fiz isso uma vez. Eu prorroguei por 10 anos a Zona Franca de Manaus e a Dilma agora me parece que prorrogou em 2016 por 50 anos. Então, Laviano, essa afirmação é verdadeira ou falsa ou enganosa? As afirmações são verdadeiras, Mariana. De fato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda em 2003, quando a Zona Franca estaria sendo encerrada em 2013, prorrogou aí por mais de 10 anos o polo industrial de Manaus. E depois a presidente Dilma Rousseff, que foi sucessora dele, prorrogou por mais 50 anos. Mas não em 2016, como ele disse. Na verdade, foi em 2011 e depois foi efetivada em 2014. Mas a gente considerou as afirmações verdadeiras. Bora para mais uma agora. Foi o melhor momento de geração de emprego da Zona Franca de Manaus. Foi no período que eu governei o Brasil. Aí a gente viu uma fala do presidente Lula sobre geração de empregos na Zona Franca de Manaus. E aí, conta pra gente, Mariana, verdade ou mentira? Essa afirmação é verdadeira. Em números absolutos, a Zona Franca de Manaus criou 662.861 postos de trabalho ao longo dos 8 anos que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no poder. Portanto, a afirmação é verdadeira. Agora a gente vai para a próxima. Eu acredito, veja, eu lembro quando nós fizemos o gasoduto Coari-Manaus. Eu lembro da alegria, aquilo uma promessa de 50 anos. Vamos lá, Laviano? Essa afirmação tá dividida em várias partes, né? Então a gente vai falar de uma por uma, eu e a Mariana. A gente começa falando sobre o gasoduto Urucucoari-Manaus. O ex-presidente está se referindo a esse gasoduto e, de fato, as obras foram iniciadas em 2006 e encerradas em 2009. Portanto, a afirmação é verdadeira. Na nossa versão completa lá no oliberal.com, com texto, a gente fala bastante sobre cada um desses itens, detalhando um pouquinho da história deles, o que eles são. Eu lembro que nós fizemos a linha de transmissão de Tucuruí até Manaus, que é uma obra genial. Já a afirmação sobre a transmissão, a linha de transmissão que leva a energia elétrica da hidrelétrica de Tucuruí até Manaus, também é verdadeira. Mas só porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se referiu a esse trecho específico, Tucuruí-Manaus, porque esse linhão todo ainda não foi completamente concluído. A gente ainda tem um trecho ali passando por alguns imbróglios na justiça, especialmente no trecho que liga até Boa Vista. Mas como ele falou só desse trecho específico da ligação de energia entre Tucuruí e Manaus, a afirmação também é verdadeira. Vamos para a próxima. Eu lembro quando eu levei água para Manaus, que tinha uma população de 600 mil pessoas que não tinha água para beber, e você lembra disso? Vamos lá, Laviano. Essa afirmação é verdadeira, falsa, enganosa? Essa afirmação deu muito trabalho para a gente checar, não foi, Mariana? Mas, enfim, a reportagem encontrou dados sobre as obras de abastecimento de água lá em Manaus e viu que, de fato, no primeiro governo Lula, tinha um projeto para levar água para as zonas norte e leste da cidade que iria contemplar 850 mil cidadãos lá da capital amazonense. Porém, um levantamento de 2015 do site Amazônia Real, com dados compilados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostraram que mais de 600 mil pessoas, ou seja, 626.571 pessoas não tinham água na capital do Amazonas, a cidade de Manaus. Então a gente vê aí que, enfim, os números não apoiam essa sugestão que o ex-presidente faz de que antes do governo dele tinham 600 mil pessoas sem água e que depois essas pessoas foram beneficiadas com acesso à água potável. Portanto, a gente considerou essa informação enganosa por estar fora de contexto. Vamos para a próxima. Eu lembro da ponte do Rio Negro, ou seja... E aí, Mariana, ponte do Rio Negro, governo Lula, verdadeiro ou falso? Essa afirmação é verdadeira. O projeto iniciou a partir de um abaixo-assinado com quase 120 mil assinaturas com quem precisava atravessar o Rio Negro diariamente. A ordem de serviço foi assinada em 2007, as obras iniciaram em 2008 e a inauguração foi em 2011. Com isso, a gente encerra mais uma edição do Amazônia Check, A gente segue de olho em tudo que os candidatos à presidência estão falando sobre a região amazônica, para depois atestar a veracidade dessas afirmações aqui na companhia de vocês. A gente se vê na próxima. Tchau. Até a próxima.